A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Evangelho Verdadeiro. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse conhecimento. Vamos fazer o mundo conhecer a verdadeira palavra de Deus. Mais uma vez, o Minuto Palavra traz um tema interessante. Por que devemos aceitar a Jesus? Na maioria das igrejas evangélicas, principalmente as de cunho pentecostal, no final do culto é feito um convite. Quem quer aceitar a Jesus? E as pessoas ficam se perguntando, mas por que eu devo aceitar a Jesus? Como assim? Eu já acredito em Jesus. Então vamos tentar responder essa incógnita. Mas para você compreender de forma completa esse vídeo, é necessário você assistir os outros vídeos dessa mesma playlist Minuto Palavra. Sem esse conteúdo, você não vai conseguir compreender. Então, por exemplo, você tem que assistir o vídeo Por que devemos obedecer a Deus e melhor dizendo, e o que seria pecado. Sem esses dois vídeos você não consegue compreender o que eu vou passar aqui neste momento. Então vamos lá. Deus, ele é apresentado como Criador de todas as coisas e sendo assim, nós devemos obediência a Ele. E toda vez que nós não obedecemos, nós entramos em dívida com Deus. Qual seria essa dívida? Estamos deixando de obedecer a Deus. Então o pecado é dívida. E a gente temos que pagar essa dívida. E eu citei nos outros vídeos que existe uma forma estabelecida por Deus para se pagar essa dívida, que é morrendo, perdendo a vida. Só que Deus, de forma providencial e graciosa, tem feito um plano para poder salvar o homem dessa dívida. Então ele providenciou um método. E o método é enviar um substituto para que esse substituto morra no lugar da humanidade. Quem é esse substituto? Jesus Cristo. E não onde que fala isso na Bíblia, irmão Bruno? Isaías capítulo 53. Fala sobre Cristo sendo substituto de Deus para com a humanidade, para que Jesus pague a dívida da humanidade, que é morrer na cruz. Ou seja, morrer. A forma de se pagar o pecado, essa dívida, quitar essa dívida com Deus, é perdendo a vida. Então Deus estabelece esse método para que a humanidade se livre da dívida, sem ela perder a vida. Então, ou seja, através de um substituto, esse substituto paga a dívida e esse substituto é Jesus Cristo. Então, vamos lá. Tem muita gente que pode falar assim, mas eu não sou pecador. Ou então eu não sou como as outras pessoas que bebe, que fuma, que comete homicídios, comete prostituição. Então eu sou uma pessoa sossegada, não falo palavrão, não falo palavras de baixo calão, não sou malicioso. Entretanto, tem três formas de a gente criar essa dívida com Deus. Nós pecamos através de pensamentos, de palavras e de atos. Então muitas vezes você não vai pecar a Deus em nenhuma dessas esferas, mas em qualquer uma das outras você vai pecar. O próprio Jesus diz lá em João, capítulo de número, Mateus capítulo 19, versículo de número 26, que é impossível o homem salvar a si mesmo. Ou seja, é impossível o homem se livrar dessa dívida por esforço próprio. Então, ou seja, não tem como. O homem é devedor para com Deus, ou seja, deve obediência nessas três esferas, ou seja, peca contra Deus em pensamentos, em palavras e em atos. Então, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 26, Jesus fala, é impossível o homem quitar essa dívida por si só. Ou seja, salvar a sua vida por os seus próprios esforços, pelos seus próprios esforços. E Jesus, ele paga essa dívida como pagou. É apresentado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Jesus lá na cruz do Calvário pagou essa dívida, como ele já fazia alusão em Isaías, capítulo de número 53. Então, quando Jesus paga essa dívida e vira representante da humanidade no juízo de Deus, toda vez que a gente aceita essa condição que Deus estabeleceu para poder pagar essa dívida, quitar essa dívida, que é o pecado, e ou seja, a forma de quitar essa dívida é o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, quando se faz a pergunta,
Você quer aceitar Jesus? Nada mais o pregador está te perguntando. Você aceita a condição que Deus estabeleceu para pagar a sua dívida do pecado em Cristo Jesus? Ou seja, em Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez lá no Calvário? A você dizer sim, você está aceitando a condição. Você está assinando esse contrato com Deus. Lógico que esse contrato tem as suas cláusulas que um dia a gente vai trabalhar aqui no canal. Mas é impossível pagar essa dívida se não for através dessa maneira que Deus está estabelecendo. E o próprio Jesus fala que é impossível se chegar a Deus, ou seja, ter uma vida quitada diante de Deus, ou seja, sem dívida nenhuma, se não for através dele, se não for através dessa condição que Deus está estabelecendo para que a dívida seja paga. Jesus trabalha isso em João capítulo 14, versículo de número 6, dizendo: eu sou o único caminho que vai ao Pai. Ninguém vai devedor ao Pai. Ou seja, ninguém vai com um saldo negativo ao encontro do Pai. Para ir ao Pai tem que estar sem dívida. E a forma de se pagar essa dívida é em Cristo Jesus. Então que Deus os abençoe e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por esse entendimento.